Eu gostaria de estar aqui compartilhando mais uma palavra do Senhor, mais uma palavra poderosa para a honra e glória dele, em nome de Jesus, que fica no Salmo 101. Eu gostaria de frisar aqui do versículo 2 até o versículo 5. Gostaria de estar aqui enfatizando esses versículos que vai nos trazer um aprendizado e uma edificação muito grande nessa tarde. Mas antes eu gostaria de estar dando uma atenção especial para esse título, porque o título ele é muito importante, porque ele abrevia aquilo que o texto vai dizer. Ele abrevia, ele mostra aquilo que o texto quer passar para o leitor. Então diz assim o título, o modelo de bom rei. Quem escreve esse salmo é Davi. Davi ele foi um bom rei. Sim, amados, Davi ele foi um bom rei. Mas alguém diz assim, mas Davi não pecou? Sim, ele pecou. Mas ele logo após ele se redime, ele se recompõe com Deus. Ele se arrepende de fato e de verdade. Tanto é que a Bíblia não relata mais nenhum pecado de Davi semelhante àqueles que ele havia cometido. Então Davi ele foi um bom rei, tanto é que a Bíblia vai dizer que ele era segundo o coração de Deus, que ele era a menina dos olhos de Deus, de tanto que Deus o amava. Então, o título diz modelo de bom rei, mas alguém fala assim, mas Vinícius, hoje não existe reis mais, era naquela época. Sim, naquela época era comum haverem reis, em todos os países, em todos os lugares. Hoje não, hoje é presidentes. Mas a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse capítulo 1, verso 6, que Deus ele nos constituiu juízes e sacerdotes. Aliás, reis e sacerdotes, perdão. Que lá em Apocalipse capítulo 1, verso 6, que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Então essa palavra hoje é para mim, é para você homem, é para você mulher. Se for mulher, é rainha. É a mesma coisa. Então ele vem trazendo aqui 5 características de um modelo de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Versículo 2 ele diz assim, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Então, em primeiro lugar, o homem e a mulher de Deus, para ser um modelo de homem e mulher de Deus, tem que ter o quê? Coração sincero. Em primeiro lugar, ter coração sincero. Em segundo lugar, versículo 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu lembrei de uma passagem lá onde Jó ele fala, fiz acordo com os meus olhos para não olhar para a mulher virgem, para não pecar contra o Senhor. Então, Jó ele tinha uma preocupação com os seus olhos, de manter a pureza dos seus olhos. Ou seja, para não olhar uma mulher que está passando e deixar a impureza entrar nos olhos dele, porque isso contamina o coração. Então ele diz, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Davi aqui está falando isso, ou seja, manterei os meus olhos puros. Então, em primeiro lugar, ter sinceridade, ter coração puro. Em segundo lugar, manter os olhos puros. Jesus ele diz lá em Mateus que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Então, continuando aqui, diz assim, aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Então, vamos agora para a terceira característica de um homem, de um modelo de um homem e uma mulher de Deus. Longe de mim o coração perverso. Ou seja, Davi, ele abominava a perversão no coração do homem, a maldade no coração do homem. Então, em primeiro lugar, ter coração sincero, manter os olhos puros. Em segundo, terceiro, não deixar maldade no coração. Continuando, não quero conhecer o mal. Versículo 5, ao que as ocultas calunia o próximo. Olha que forte. A pessoa que calunia o próximo, que fala mal do próximo às escondidas. Então, em primeiro lugar, Deus ele quer um modelo de um homem e uma mulher de Deus que tenha coração sincero, que mantenha seus olhos puros. Em segundo, terceiro, que mantenha longe dele ou dela o coração perverso, a maldade tem que passar longe do coração e de uma mulher de Deus, a maldade no coração. Em quarto lugar, a calúnia. Deus ele não suporta a calúnia. Então, um homem e uma mulher de Deus, que é o modelo de um homem ou uma mulher de Deus, não pode permitir que a sua boca ali venha ficar caluniando o próximo. Muitas das vezes, amados, é mais fácil a barata enfrentar uma pessoa de frente do que uma cobra. É mais fácil um rato enfrentar uma pessoa de frente do que uma serpente, porque a serpente é um bicho sagaz. Ela não ataca de frente, ela espera virar as costas para Então, a Bíblia abomina isso, Deus abomina isso. Então, em primeiro, ter coração sincero, manter os olhos puros, manter afastado do coração a maldade, não caluniar o próximo. Quarto, primeiro, ter coração sincero.
Segundo, não pôr coisa injusta diante dos olhos. Terceiro, manter o coração limpo, ou seja, não permitir que a perversidade venha entrar no coração. Quarto, não caluniar o próximo. Em quinto, vamos encerrar aqui, ó, bem no finalzinho do versículo 5, ó. O que tem olhar altivo e coração soberbo não suportarei. Então Deus, ele detesta a soberba, a prepotência, a arrogância. O homem de Deus, a mulher de Deus não pode ter soberba dentro dele. Não pode ser soberbo. A Bíblia diz lá em Tiago o seguinte, que Deus, ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Em Salmos mesmo também diz que Deus, ele levanta os humildes e abate o soberbo. Então, só para a gente encerrar aqui, vamos voltar de novo? Vamos refletir nisso aqui, ó. Modelo de homem e mulher de Deus. Em primeiro lugar, ter sinceridade no coração. Deus ama a sinceridade, a transparência, a simplicidade, a pessoa sincera, a pessoa ser uma pessoa clara, transparente com os outros. Ser sincero em tudo. Em primeiro lugar, ser sincero, ter coração sincero. Em segundo lugar, manter os olhos puros. Manter os olhos puros. Em terceiro lugar, não deixar a maldade tomar lugar no coração. Não ser um homem, uma mulher de Deus maldoso no coração. Ter maldade no coração. Em quarto, não caluniar o próximo, que é o que muito acontece nos dias de hoje. Não caluniar o próximo. Em quinto, não permitir que a soberba entre no nosso coração. Não permitir, não ser uma pessoa soberba, não ser uma pessoa que tenha o olhar altivo, que queira ser maior do que as outras pessoas. Não ter o coração soberbo, cheio de arrogância, prepotência, porque foi por causa disso que Lúcifer caiu do céu, por causa da sua soberba. Então, essa palavra que eu gostaria de deixar para a nossa meditação no nome do Senhor Jesus. 5 características aí de um modelo, de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Amém, amados? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que ela tenha te alcançado, te edificado, aonde quer que você esteja, no nome de Jesus. Amém?